cumprimento a todos, irmãos, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Queria que a igreja só meditasse a palavra que está no meu coração nessa noite, para estar falando para a igreja, a qual se encontra em Provérbios 14, versículo de número 12. Provérbios 14, versículo de número 12. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala assim: há caminho que para o homem, que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Quero ficar nessa palavra, a qual eu estava meditando, e na hora que nós pensamos que nós estamos no caminho certo, mas tem um caminho que é para a perdição. Tem pessoas que fazem um plano, eu vou por esse caminho, porque esse caminho é bom. Mas aos nossos olhos tem caminho que para nós talvez é até bom, mas tem caminho que leva à morte. E aqui nessa noite eu quero, através daquele que nos guia, que nos traz nesta noite, o Espírito Santo de Deus, a memória, falar para os irmãos daquilo que nos traz a morte espiritual e o caminho que leva à perdição. Esse caminho é um caminho sem volta, mas o caminho que leva às mansões celestiais é o caminho que nós temos que andar em espírito e em verdade, porque na hora que nós se desviamos dos caminhos certos, ao qual o povo de Israel sempre estava pecando, sempre estava entrando em atritos, porque ele achava que para eles servir a Deus era de qualquer maneira, e Deus pesava a mão sobre eles, pesava a mão sobre o povo de Deus, e assim Deus também tem pesado a mão sobre os filhos dele de hoje em dia. Eu quero falar para os irmãos que o caminho do homem, ele só tem o caminho certo na hora que ele está servindo a Deus em espírito e verdade, porque ele encontra o caminho certo. Mas na hora que ele começa a olhar para as coisas que não agradam os olhos do Senhor, nós tiramos o foco e tiramos os olhos do caminho, a qual nos tira da vontade de Deus. Eu começo a meditar nesta noite e o Espírito Santo de Deus traz a memória através das Escrituras Sagradas. A gente começa a pensar como era o caminho do homem que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, mas de repente ele achou que ele estava no caminho certo, porque os próprios olhos dele levavam ele para o caminho da perdição. E eu começo a meditar neste homem que se chama Sansão. Sansão foi um homem que, desde criança, foi criado no berço do Evangelho, foi criado no berço, aleluia, ali, criado pelos seus pais, que conhecia a Deus, conhecia, aleluia, aquele que criou o mundo, aquele que transformou, aleluia, a vida deles, aquele, aleluia, que sabia de tudo. E certo dia, um anjo apareceu para tirar o sofrimento daquele povo que estava sofrendo outra vez
ouvido mais aquilo que os seus olhos viam, aquilo que os seus olhos, aleluia, e seu coração sentia, mas ele não dava ouvido àquele que criou e chamou ele para uma grande missão. E aqui eu começo a perceber que o caminho de Sansão seria um caminho reto e um caminho certo se ele tivesse seguido aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Sansão, ele só queria se deleitar só com as coisas do mundo. Ele queria, aleluia, fazer algo, aleluia, que não estava no agrado de Deus. Tem hora que nós pensamos que nós estamos agradando a Deus, mas nós não estamos agradando a Deus, tem hora. Porque nós estamos com nossos pensamentos em coisas, aleluia, que levam à perdição a qual Sansão fazia. Sansão, ele não seguiu os conselhos dos seus pais e da sua mãe. Ele era um moço que ele queria ter tudo para seguir à frente e ser, aleluia, campeão de Deus naquele lugar. Mas ele fazia só aquilo que seu coração e seus olhos viam. E eu começo a perceber que Sansão, ele fez tanta coisa para desagradar a Deus, que Deus entregou ele na mão dos filisteus, na mão do inimigo. Na hora que nós começamos a brincar com Deus, fazer as coisas com Deus, aleluia, sem ordem e sem decência, começamos, aleluia, a trilhar os caminhos, aleluia, que não leva nós ao caminho certo, nós começamos a perecer neste caminho. Todos nós temos segredo, mas tem pessoas que têm um segredo e não contam para qualquer um. E na hora que nós contamos nosso segredo para qualquer um, irmão, é um perigo. O crente sai encontrando o segredo. Tem coisas que só você e Deus tem que saber. Tem coisas que só você e Deus tem que, aleluia, conversar. E tem hora que nós contamos nosso problema, contamos o nosso enigma, a qual Deus tem comigo e com você em nossas vidas, nós começamos a fraquejar. Começamos a ficar com aqueles bonequinhos que fica, esqueci até o nome, ele é controlado pelos dedos, e ali ele faz o que você quer. É desse jeito que nós, agora que nós contamos nosso segredo para Cristo, nós começamos a ficar, começamos a ser, aleluia, dominados pelo inimigo. E o inimigo, aleluia, ele sempre, aleluia, ele vai ter paciência para tentar tirar o povo de Deus do caminho a qual Deus tem criado. E Sansão, ele brincava toda vez com as coisas de Deus, e Deus sempre estava ali dando um alerta para ele, mas ele não queria saber daquilo que Deus estava falando. Ele queria saber, se deleitar dos seus desejos, a qual levou a sua morte espiritual, a qual muitos hoje em dia, aleluia, está trilhando, e nós estamos vendo cada vez mais o mundo, o povo se afastando da presença de Deus. Hoje em dia, irmão, você e eu não estamos mais pensando nas coisas de Deus do jeito que tem que fazer, e temos que cumprir as coisas de Deus. Mas saiba você que eu e você fomos chamados para o mesmo exército. Fomos chamados para trilhar o caminho certo, o caminho de Cristo, a qual chamou eu e você para uma grande obra na terra. Nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Nós temos que lutar, irmão, contra as potestades que tentam nos desviar dos lugares celestiais a qual Deus quer nos colocar, para ser, aleluia, cabeça, mas não cauda. E o inimigo, irmão, ele, primeira coisa que ele vai fazer comigo e com você é cegar nossos olhos espirituais. Você pode ver que Sansão, tudo atraía ele pelos olhos. Sansão, ele tinha algo, aleluia, que na hora que ele via a cobiça dele era por prostituição.
Temos que olhar para Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar para aquele, aleluia, que me criou e te chamou para uma grande obra. A obra que Deus tem na minha vida e na tua vida, o inimigo ele quer empatar, quer tirar a tua visão, quer tirar você do foco a qual Deus colocou eu e você para seguir. E Sansão, toda vez, aleluia, que ele chegava, aleluia, ele começava a brincar com as coisas de Deus. Ele começava, aleluia, a zombar com as coisas de Deus. E o inimigo começou, aleluia, a fazer as suas armadilhas para atrair ele para a sua emboscada. E o inimigo, aleluia, ele tem paciência. Que ele quer de todo jeito se estar aquela pessoa a qual ele está atraindo pelos olhos. E é um perigo quando nós começamos a atender para essas coisas. Por isso que a Bíblia vai nos falar que aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E aquilo, aleluia, que era para você fazer, você não faz. Mas que nessa noite, irmão, nós vamos, aleluia, despertar aquilo, aleluia, que o Senhor quer comigo e com você. O inimigo quer que eu e você venha se desviar do caminho de Cristo e começar a enxergar o caminho todo, a qual nos leva, aleluia, para que nós vamos andar igual o circo. Você pode perceber que Sansão, ele foi atraído por uma mulher, e ali ele se deitou com ela, mas ali ele contou um segredo para ela. E ele contando o segredo para ela, aconteceu coisas absurdas com a vida dele. A primeira coisa que o inimigo fez nas vistas dele foi cegar os dois olhos dele. Porque ele não chegava, aleluia, espiritualmente, ele enxergava só o pecado. Que nesta noite o Senhor venha nos cegar das coisas, aleluia, que o mundo aí fora oferece, e venha abrir os nossos olhos espiritual para que nós venhamos enxergar as armadilhas do inimigo a qual tenta contra a minha vida e contra a tua vida. Irmão, nós temos que saber que aquilo que Deus une, o diabo não separa. Ou Deus ele não separa, quem separa é o diabo. Mas se eu e você deixar, mas Deus ele faz a união. Então a união ela vem de Cristo, não vem do inimigo. O inimigo ele quer que nós desunimos. Um vai para lá, outro para cá. E nós acabamos com aquilo que Deus uniu. Mas que nesta noite nós viemos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus e venhamos saber que Cristo tem algo especial na minha vida e na tua vida, para que nós venhamos entrar aquele céu maravilhoso a qual espera eu e você. Você pode prestar atenção que Sansão, na hora que ele foi cego, o inimigo já fez o quê? Amarrou ali uma corda dele, colocou um moinho ali para ele ficar rodando em círculo, virou palhaço. O inimigo quer que eu e você vire palhaço dos lugares celestiais. Por isso que nós temos que dar ouvido tudo aquilo que o Senhor fala em nossas vidas. Tem hora, aleluia, que a gente não percebe, mas Deus ele está nos vendo, está olhando o nosso movimento que nós estamos fazendo, e o inimigo também está de olho. Está de olho em mim, em você. Ele vê a sua intenção, ele conhece o teu ponto fraco, ele sabe, aleluia, como armar uma armadilha para te pegar. Só que essa armadilha, a Bíblia nos fala que o Senhor ele cortou todo o laço de mim e de você. Que nós venhamos, irmão, nessa noite saber que tem um Senhor que está zelando por mim e por você no céu. Aleluia. O inimigo está preparando o laço nessa noite, mas Deus está desmanchando o laço. O inimigo ele pode até tentar nos parar, mas o Senhor ele fala nessa noite para mim e para você.
Canaã é bem aí. Está perto. Estamos chegando. Então nós temos que se cuidar cada vez mais, igreja. Porque a Bíblia é bem clara. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Cuide, igreja. Cuide para você não cair nas armadilhas de Satanás que tenta armar laço todo instante para mim, para você. Tem hora que nós pensamos que nós estamos, aleluia, bem no conforto, mas é no conforto que tem o perigo da minha vida e da tua vida. Temos que estar constantemente em oração, constante em oração, todo o tempo. Porque nós não sabemos, irmão, nem a hora nem a vinda do nosso Senhor. E o inimigo das nossas almas, ele não brinca para tentar nos tirar da presença daquele que te chamou e me chamou. Tem hora que nós pensamos que nós estamos fortes, mas é na hora que nós se enganamos que nós estamos fracos. Temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos cair na cilada do inimigo que tentam de toda maneira nos desviar, para que nós não venhamos gozar do reino de Deus. Quando eu e você perder aquilo que o Senhor nos preparou, basta você não vigiar. Temos que vigiar em tudo, no olhar, no pensar, no falar, no agir, no andar. Temos que vigiar, igreja. Temos que andar toda hora em vigilância, porque os pensamentos são maus. Mas que nós venhamos pedir para o Senhor que Ele venha nos lavar com o seu sangue, a nossa mente, nosso coração, os nossos olhos, aleluia, que nós venhamos ser pessoas cheias da glória de Deus em nossas vidas. Porque Sansão, ele tinha tudo para dar certo, mas em questão dele não escutar os conselhos do seu pai, porque eu creio que os conselhos do seu pai era falar: filho, não faz isso, meu filho, não tem uma mulher aqui na nossa tribo, aqui para você casar com ela, para você viver com ela, para que você vai buscar lá fora? Busque aqui dentro tem tudo. Mas ele não queria saber. Se nós não começamos, irmão, a escutar aquilo que Deus nos fala, irmão, nós vamos estar pensando que nós estamos trilhando o caminho certo, mas o caminho é o caminho da perdição, igual Sansão fez. Temos que pegar, irmão, e fazer, aleluia, diferente neste mundo. Temos que andar diferente, pensar diferente. Temos que ter o pensamento de Cristo. Quantos hoje em dia andam com seus pensamentos cheios de tranqueira, cheios de coisas ruins, aleluia, mas que nós viemos ter a nossa mente limpa, que nós viemos deitar e ter o sono do justo na presença de Deus, e que o Senhor venha nos apresentar aquilo que Ele tem para mim, para você, na terra. Esses tempos eu sonhei com Deus. Ele dá sonho para o homem, dá sonho para o homem interpretar, dá sonho para o homem ficar alerta, dá sonho para o homem, aleluia, sabe, lá na frente ali já tem algo já que vai te atrasar, então fica atento. Deus, Ele dá sonho, dá estratégia para aqueles que andam em espírito, em verdade. Por isso que eu falo para a igreja: temos que andar em espírito, anda em espírito, porque aquele que anda cheirando a carne, o leão vem, traz e leva, e depois para nós voltar, é duro voltar de novo para o caminho certo. É igual aquela pessoa precipitada, ele não escuta. Ele, primeiramente, ele fica lá fora. A pessoa está dando. Escuta primeiro o que a pessoa fala, para depois você falar. Depois você analisar.
Saber que Deus está, aleluia, no negócio, porque tem coisa que nem tudo é o Senhor. Nem tudo o Senhor está falando, nem tudo o Senhor está fazendo. Tem coisa, aleluia, que nós fazemos nós mesmos. Eu faço, eu fiz, eu vou fazer. Não. Tudo tem que ser na direção de Deus. Se amanhã eu vou, se Deus permitir. Amanhã eu vou trabalhar, se Deus permitir. Amanhã eu vou fazer isso, se Deus permitir. Porque tudo é na permissão de Deus. Verdade. Nós, na hora que nós andamos diante da presença de Deus, nós não fazemos mais parte desse mundo. Nós fazemos parte de algo, aleluia, que nos dirige para o lugar celestial que se chama Cristo Jesus. Esse é o caminho certo. Mas tem caminho para o homem que acha que está certo, mas não está. Leva ele para a morte. Medita no que Deus nessa noite está te falando. Faça tudo o que o Senhor mandar, igreja. Não faça nada daquilo que o Senhor mandar. Tem pessoas que Deus não. Faça o que Deus mandar. Deus, Ele é Deus. Deus, na hora que Ele faz, Ele se responsabiliza em tudo aquilo que Ele fala. Deus nunca vai falar para não realizar em tua vida e em minha vida. Eu estou aqui porque eu tenho promessa de Deus. Eu estou aqui porque eu vim na direção de Deus. Eu estou aqui nessa noite porque Deus me trouxe para esse lugar. Por isso que eu estou aqui. Não estou aqui porque o homem induziu que eu vim. Não, estou aqui porque eu vim na direção de Deus. E eu sei aquele que me guia e me chamou neste lugar, nesta noite. Amém? Então faça tudo aquilo que o Senhor manda. Não saia como pensando que você está fazendo, andando no caminho, aleluia, certo. Porque tem coisas, irmão, que se o homem ele for carnal, não for uma pessoa espiritual, uma mulher também, só leva, só anda, igualzinho o povo de Israel, andar, 40 anos, tiveram que andar, sofrendo. Mas na hora que nós estamos na direção de Deus, irmão, o que você coloca as tuas mãos, Deus abençoa. O que você colocar os teus pés, Deus abençoa. O que você fizer, Deus abençoa. Porque você está na direção de Deus. Aí tudo que você for fazer, por isso que você primeiramente tem que colocar Deus na frente. Eu vou lá, mas se Deus permitir que eu vou. Vai lá orar por aquela pessoa, se Deus permitir eu vou. Vai lá levar aquilo, se Deus permitir eu vou. Não é colocar a mão em qualquer coisa, se Deus mandar, se Deus pedir, se Deus não falar. Tudo aquilo, irmão, que é para o homem fazer a presença de Deus, primeiramente, Ele fala, o homem fazer. Mas na hora que nós fazemos as coisas sem a direção de Deus, nós fazemos prova para nós e prova para aquele que também está perto de nós. Sofrem todos na casa porque nós não sabemos decidir o que é que Deus está falando. Estamos fazendo de qualquer maneira, vamos fazer tudo na direção de Deus. Que Deus ele vai colocar a mão, vai curar, vai sarar, vai transformar, vai fazer aquilo que você pede, mas tudo na direção de Deus. Espera no Senhor, irmão, com paciência, Ele vai fazer todo o desejo do seu coração se cumprir em tua vida. Mas espera no Senhor, não faça nada sem o Senhor mandar. Na hora que nós fazemos, nós só quebramos a cara. Eu tenho experiência para contar muito sobre isso daí. Só quebramos a cara na hora que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Dê ouvido a palavra de Deus. Isso aqui não é um livro, mas é um manual crente. Ela está velhinha assim, mas tem que ler, irmão. Não adianta, tem que ficar lendo. Não sei o que é. Pode ler, irmão. Isso daqui é saúde para a tua alma. Aleluia. Saúde para o corpo. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria fazer uma oração para a igreja. Depois eu vou voltar assim para o presbítero Antônio, que ele vai dar o treino do trabalho aí, vai chamar o povo para orar. Amém? Quero orar pela igreja. Feche os teus olhos. Medite, irmão, o que Deus tem em tua vida.
Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e te glorificamos, Pai, por esta oportunidade a qual foi nos dada nesta noite, Pai, que está em tua casa de oração. Senhor, eu creio, ó Pai amado, que entrou vidas aqui neste lugar, meu Pai, buscando um milagre, meu Pai, assim como aquela mulher dos frutos de sangue, ó Senhor, entrou, Senhor, no meio daquela multidão, Senhor, meu Deus, e tocou na orla do teu vestido. Nesta noite, Pai, eu creio também que tem pessoas aqui dentro de tua casa, meu Pai, precisando, Senhor, de um milagre, meu Pai, e esse milagre só o Senhor tem para nos dar. Senhor, eu não sei o que teu povo pede nesta noite, não sei se é cura espiritualmente, Pai, se é para uma bênção da tua parte, mas que o Senhor venha cumprir o desejo do coração que Deus serve nesta noite. Venha curar, venha libertar, meu Deus, venha transformar a cada um de nós cada vez mais na tua presença, meu Pai. Senhor, que nós venhamos andar, Senhor, meu Deus, assim como o Senhor andou, Pai, na face da terra, meu Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.